Bom, nós ouvirmos cânticos como esse último que foi cantado é maravilhoso. A gente, apesar de eu ser um batista de raiz, mas dá vontade de a gente sair pulando, dando glória a Deus. O hino é perfeito, é muito bonito. E a gente vai analisar todo o contexto assim da obra do que temos hoje, nós como batistas, nós como PIB em Timon, nós somos muito privilegiados. Nós temos o privilégio de termos os instrumentistas, temos aqui o Ministério da Libertação, com as nossas cantoras e cantores que estão cada vez melhores. Temos o privilégio de termos um espaço amplo, estamos aqui cultuando a Deus na sombra, um clima arejado. Talvez ainda não esteja do jeito que desejamos, mas eu creio que vai dar certo. Nosso espaço é tão grande que a gente olha e imagina que tem pouca gente aqui na igreja, mas se a gente for parar para contar, tem um número bom. Acontece que o espaço é grande. Temos o privilégio de termos um sítio, nós temos um sítio. Acorde, atente para isso, nós temos um sítio. O sítio é da Primeira Igreja Batista. Quem é a Primeira Igreja Batista em Timon? Sou eu, é você. Então nós temos isso. Nós vamos fazer o nosso retiro no nosso próprio sítio. Isso é muito prazeroso. Mas, enfim, vamos à nossa mensagem de hoje. Atos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Versículo a partir do 1. Pronto. Pois vamos ler. É um texto bastante conhecido, creio que não teria nem necessidade de projetar devido ao conhecimento dos irmãos sobre esse texto. E diz assim, ó: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor nos agracia com mais um domingo, com mais um dia. O Senhor mais uma vez nos agracia com o fôlego da vida. E o Senhor nos agracia principalmente com a tua graça. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros. Que a cada dia possamos crescer, Pai amado, crescer em espiritualidade na tua obra, para que assim possamos ser servos relevantes na tua obra. Pois é em Cristo que assim eu oro, agradecido por tudo. Amém. Atos capítulo 5. Fala sobre um casal, Ananias e Safira. O tema da nossa mensagem hoje vai ser um roubo sutil. Irmão, que tema pesado. Um roubo sutil. Como assim? O texto ele fala de um casal que tramou enganar a Deus. Venderam um terreno e combinaram entre si: nós vamos devolver ou nós vamos ofertar somente com uma parte, a outra parte a gente fica com ela, certo? Só que tentar enganar o Espírito Santo, tentar enganar a Deus, é sinal de que vai ser fracassada essa tentativa. Quando nós sugerimos o tema, o roubo sutil, o que vem a ser um roubo? Uma apropriação indébita de bem alheio. Então, naquele instante, eles estavam praticando um roubo. Por quê? Porque se propuseram a ofertar. Mas por que não se propuseram a ofertar o que de fato era para ser ofertado? Não venderam o terreno? Então, certo seria ofertar-lhes tudo. Mas ficaram com a parte. O termo sutil é aquilo que é feito com arte, com delicadeza. É aquela coisa que você olha e diz: ninguém vai descobrir. Isso é uma sutileza. Essa sutileza pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal, que foi o que esse casal fez. Eles acharam que ia dar tudo certo. Tudo certo. Aí você diz: mas roubo sutil? E o que tem a ver com a igreja? Irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos o meu testemunho.
Eu já fui praticante desse roubo sutil. Irmãos, como assim? Mas foi antes de ser crente? Não, senhor. Agora, depois de convertido. Mas como assim, irmão? Vocês já ouviram falar em dízimo? Ah, irmão, essa palavra é normal para a gente. Pois é. Pois eu já fui um ladrão bastante sutil aqui na igreja. Por quê? Porque eu não devolvi o meu dízimo. Mas, irmão, você tem coragem de falar isso? Tenho. A palavra de Deus diz que não há nada encoberto diante dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Eu não consegui esconder de Deus, mas eu consegui esconder de alguns irmãos. Até então, para mim, caminhava basicamente normal, porque nunca é normal um cristão, uma pessoa que se diz crente, reter o dízimo. Pense aqui comigo e pense você aí sozinho também. Já pensou se acontecesse comigo, ou com alguns que são infiéis no dízimo, com o que aconteceu lá com Ananias e Safira? Será como estaria a nossa igreja hoje? Será que vocês sentiriam falta de alguns? Pelo menos eu não estaria no meio, já teria sido consumido. Irmãos, eu por muito tempo fui infiel no meu dízimo, e hoje eu tenho coragem de falar, eu tenho coragem de compartilhar com a igreja. Por quê? Porque eu fui tratado a esse respeito. Irmãos, como foi falado no início, nós temos o privilégio de termos tudo isso aqui, o que eu relatei no início, mas nós podíamos estar muito mais adiante. Nós podíamos já estar com a nossa igreja climatizada, nós podíamos já estar com o nosso piso, com o nosso porcelanato, com o nosso granito. Não sei qual vai ser o piso da época quando for colocado, mas já era para estar aqui, já era para estarmos com poltronas e não cadeiras. Às vezes a gente ouve alguns dizer, claro que não é errado, eu até sinto vontade de me arrumar melhor, mas o clima aqui não compensa. E até certo ponto, de fato, está certo. Prefere às vezes vir com a camisa polo que com a manga comprida, porque nosso clima aqui já é quente, aqui dentro se torna um pouco quente, mas não vai depender do pastor esse climatizar e se concluir a obra. Vai depender de cada um de nós, vai depender da nossa fidelidade, irmão. Irmãos, é inadmissível um cristão, uma pessoa que se diz crente, achar que o dízimo é errado. O dízimo é coisa do Velho Testamento. O dízimo é coisa do Velho Testamento. O dízimo é coisa da lei. Eu não estou aqui para lhe convencer de que o dízimo e as ofertas são certos. Quem vai convencer a você é o Espírito Santo. Mas eu estou aqui para dizer para você, compartilhar com você um testemunho meu. Comigo não funcionou, irmão. Irmão, reter o que é do Senhor significa dizer que você está sobre maldição. Mas Deus não precisa do dinheiro, e nem eu estou dizendo que Deus está pedindo dinheiro. Acredito que você não vai sair daqui dizendo que já ouviu alguma mensagem aqui de púlpito, dos pastores ou algum dos pregadores dizendo que Deus está pedindo dinheiro. A palavra de Deus diz: trazeis todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento. Malaquias é um texto bastante conhecido. Para que haja mantimento, tudo isso aqui é coisa paga com dinheiro. Como vai funcionar isso aqui se não tem o dinheiro? E eu lhe digo, os 10% que você retém, que eu retive naquela época, está servindo de maldição para a sua vida. Hoje, eu garanto que, como eu falei, eu fui curado, estou sendo tratado, hoje eu sou um dizimista. Irmão, e aí, ficou rico? Está sobrando dinheiro? Não. Mas também os 10% que está saindo do meu bolso não está me faltando, não. Qual o motivo da nossa infidelidade? Você está mentindo para Deus, você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Malaquias 3,8 diz assim, pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Irmão, mas é Malaquias, é Velho Testamento, é lei. E o que muda no dia de hoje? Não matar é lei? O que mudou no dia de hoje? Honrar pai e mãe é lei? O que mudou no dia de hoje? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Irmãos, isso é um mandamento que você vê cada vez mais evidente nos dias de hoje. Os jovens estão cada vez morrendo mais jovens, porque por achar que são autônomos em não precisar de conselhos. Os conselhos dos meus pais estão ultrapassados. Papai e mamãe, a sua época era outra, a minha época é hoje. A atualidade é assim. E está aí, jovens se envolvendo cada vez mais jovens com alcoolismo, com drogas, e agora tem as facções. E resultado, morrendo cada vez mais jovens. Mas honrar pai e mãe não é a lei. Mas honrar pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra, funciona hoje. Eu, graças a Deus, já vou com meus 42 anos. Baseado na média, eu já estou no lucro. Mas graças a Deus, sempre procurei honrar pai e mãe. E o que foi dito na lei funciona para hoje. O nosso Deus não muda. Quando você procura algum motivo para reter as ofertas, reter o dízimo, eu lhe garanto, meu irmão, que não é o Espírito Santo que está com você. Nós podemos ver, nós podemos ver que quando você, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó, então Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás, olha, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor? E porque Satanás está mentindo, está enchendo o teu coração e dizer que não deve devolver o dízimo, porque o dízimo é para o pastor, o dízimo é para gastar com o que eu não concordo. Eu não concordo com o sítio, eu vou dar meu dízimo, vou devolver meu dízimo para gastar lá no sítio, eu não concordo. Outro detalhe, a Bíblia não lhe constitui como administrador do seu dízimo. A Bíblia orienta você a ser fiel, devolva o seu dízimo, tragam as ofertas. Quanto à administração, já temos um corpo aqui eleito para administrar. Eu não estou aqui querendo lhe convencer biblicamente, como eu já lhe falei. Quem vai lhe convencer é o Espírito Santo. Mas vai por mim, não dá certo não. Se você por algum motivo está passando por isso, a partir de hoje, dê uma virada. E diz, a partir de hoje eu vou decidir ser fiel. A Bíblia diz assim em João 8,44, o vosso pai é o diabo, quereis satisfazer os desejos dele? Quereis satisfazer os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e não firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Não se engane, irmão. Não se engane. A Bíblia é bem clara. Não busque alicerce para sustentar a sua mentira. Não busque alicerce para sustentar a sua fidelidade, a sua infidelidade com Deus, a sua infidelidade com a obra. Seja fiel. Seja fiel, aquele 10% não vai lhe fazer falta. Faça o teste, Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos. Ou como pode você ser fiel? Estou aqui ativo na célula, ajudo o próximo. Sou um cidadão de bem, eu me considero um crente, mas o dízimo eu não concordo. Vamos ver o que diz Mateus 23:23. A gente ter uma noção se é assim que funciona. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Faz o bem ao próximo, perdoa uma ofensa, não falta um culto, procura colocar em prática o que tem aprendido. E o dízimo não faz parte da sua vida? Podemos ser um cristão perfeito nos faltando algo? No que se diz respeito à fidelidade? Então continuo a dizer, não sejamos ladrão, não nos apossemos do que é de Deus. Essa sutileza, como foi o tema, um roubo sutil, essa sutileza
só está enganando você. Por mais que a igreja não saiba, eu lembro-me de uma época, uma reportagem, onde tinha um rapaz que ele conseguiu acesso a várias contas bancárias, e ele ia naquela conta, ele tirava 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Olha um ladrãozinho sutil. Quem era que percebia? Ninguém. Quem é que vai atrás no extrato? Saiu 10 centavos, 50 centavos. Nem compensa você ir para a fila da Caixa Econômica daquela ali para saber o que está acontecendo. Então, era um ladrãozinho sutil, ninguém estava percebendo. Mas você, eu, sabemos que estávamos roubando. Sabemos que ele sabia que estava roubando. Eu sei que estava retendo o que é do Senhor. E provavelmente você sabe. Está se apegando a desculpa para ser infiel. Não faça isso não. Sejamos fiel. E uma coisa é certa: lhe faltar não vai. Se você for fiel, você vai ficar rico? Bom, pelo menos, como eu falei, eu não fiquei rico, mas estou em paz com Deus. E isso para mim, nesse instante, é o mais importante. Talvez tenha falado em um tema que tenha magoado você, tenha magoado alguém. Não foi a minha intenção. Como eu já falei, a minha intenção foi expor para os irmãos o que eu passei, e para mim não foi bom. Para mim não foi bom. A corda não estava só no pescoço não, estava com um laço e cada vez mais recochando, tipo forca. E aquele 10% não resolvia para nada, Jorge. Nada. Até que o dia eu peguei o salário e eu disse: é hoje. Vou lá, Senhor, vou lá para Malaquias 3, aí vou fazer prova agora. Tá. Faltou não. Irmão, se eu for contar assim as bênçãos que veio na minha vida. Tu está pregando a teologia da prosperidade? Não, estou pregando a fidelidade. Totalmente diferente. Prove ser fiel a Deus, e depois você vai me contar o resultado. Amém? Pois o que eu tinha para isso era hoje. Agradeço aos irmãos por terem ouvido. E desculpe se de alguma maneira eu ofendi. Não foi a minha intenção ofender ninguém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, te rogo grato pelas bênçãos que o Senhor tem feito na vida de cada um. Que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa despertar em nossos corações o compromisso de sermos fiel a Ti, Senhor. Fiel, quer seja na generosidade, quer seja na contribuição. Que cada dia nós possamos ser servos, assim como o Senhor disse para Satanás sobre Jó: vistes o meu servo? Da mesma maneira queremos que o Senhor fale da gente dessa maneira. Então ajuda-nos a melhorar e faça com que possamos a cada dia mais e mais a quebrantar os nossos corações e permitir a mudança que o Senhor tem, a transformação, os teus planos e os teus projetos para as nossas vidas. Pois é em Cristo que eu oro a Ti agradecido. Amém. Sem mais acrescentar, creio que para as nossas classes.